Como é no Canadá. Seja bem-vindo ao Como é no Canadá. Eu sou Christian Pedersen, editor da BrazilianWave.ca. Este é mais um episódio de Como é no Canadá, que é uma série de podcasts produzidos pela Brazilian Wave com o patrocínio do governo do Canadá, com informações relevantes e úteis aos brasileiros já no Canadá ou considerando uma visita ou uma mudança. O assunto desse episódio é o Express Entry, que é um sistema de imigração adotado pelo Canadá recentemente. Em 2016, um pouco mais de 33 mil pessoas receberam o convite do governo do Canadá para iniciar o processo de imigração. Como funciona esse processo? É isso que minha amiga e parceira Dolores Gontijo conversou com a advogada Lina Mello. O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Neste episódio do Como é no Canadá, Lina Mello, que é consultora de imigração em Toronto há mais de 25 anos, vai nos explicar o que é o Express Entry. Que pergunta difícil, hein, Dolores? Primeiramente, obrigada por ter me chamado novamente para ajudar a esclarecer esse mundo de perguntas e respostas que é a imigração para o Canadá. Estou muito feliz de ter novamente essa oportunidade de ajudar em algum sentido. Vamos lá, o que é o Express Entry? Express Entry é um programa de imigração que foi literalmente copiado pelo sistema imigratório da Austrália. O Canadá assumiu de que funcionava muito bem na Austrália e fez uma modificação para ser usado dentro do sistema imigratório canadense. Esse sistema de Express Entry, ele facilita no aspecto de que antigamente nós tínhamos vários tipos de aplicações, eram aplicações diversificadas, por exemplo, skill trades, skill workers, tem, por exemplo, self-employed, uma série de outros tópicos que eles eram diversificados. Cada um tinha a sua aplicação diferenciada, ok? O que eles fizeram? Eles fizeram um sistema onde todo mundo do mundo inteiro, ou inclusive as pessoas que estejam dentro do território canadense, evidente que legalmente, como estudante, como trabalhador, por exemplo, possa fazer pedido de imigrar para um sistema só, sem ficar fazendo aplicações diversificadas. Por exemplo, Canadian Experience Class é um deles. Como é que isso acontece? Digamos que eu seja um brasileiro, uma brasileira que mora no Brasil e quer vir migrar para o Canadá. Eu entro com... É muito fácil usar o termo perfil, porque facilita como as pessoas vão entender. Eu preparo o meu perfil e coloco no Express Entry essa oferta, ou seja, literalmente você está oferecendo a tua pessoa como profissional e como experiência de trabalho ao Canadá. Sim. Se o Canadá achar, e você também tem que obter uma pontuação, ou seja, você tem vários tópicos onde você é analisado e você consegue uma pontuação específica. O Canadá, no momento, eles estão fazendo de 2 a 3 sorteios dessas aplicações, ou seja, você joga o teu perfil lá dentro. O teu perfil lá fica pelo período de 12 meses lá, ou seja, pode ser acessado pelas províncias e pode ser acessado pelo federal também, durante o período de 12 meses. Durante esses 12 meses, se o governo do Canadá achar que o meu perfil, que eu como profissional sou interessante para o país, eles me convidam a aplicar para a imigração. O que é muito importante as pessoas entenderem que aplicar para o Express Entry, você não está aplicando para imigração. Você está aplicando para ser analisada. Ok. E se o governo achar que você é interessante, eles convidam você a aplicar para a imigração. Então, quando você aplica para o Express Entry, você não está aplicando para a imigração. Você está aplicando para ser analisada. Sim. Se você for chamado, que no caso a gente chama de convite, se você for convidado,
aí sim é que você vai entrar com uma aplicação de permanente residente para imigrar para o Canadá. Ok. Os tópicos que eles usam para analisar são vários. Entre eles, o nível educacional, o nível de inglês e a experiência de trabalho, por exemplo. 2 fatos são essenciais para você começar a pensar em fazer um perfil para o Canadá. Um é fazer a tua prova de inglês e de francês, que no caso se a pessoa for apta nas 2 línguas, e obter os resultados. Esses resultados têm que ser emitidos por um órgão que seja, ou seja, o exame tem que ser feito através do CELPIP ou do IELTS. São os 2 órgãos credenciados pela imigração do Canadá. Então, se você fizer um exame, por exemplo, de TOEFL, não adianta porque não é aceito na aplicação do Express Entry. É mais específico. São 2 órgãos especificamente credenciados para esse tipo de resultado. Ok, então, essencial, o inglês. O francês também dá pontuação. No caso, você também tem que lembrar de que o outro fator essencial para você aplicar para o teu perfil é ter os teus diplomas reconhecidos, não é licenciados, presta atenção, é reconhecidos pelos órgãos aqui no Canadá para eles poderem se certificar do nível educacional que você recebeu no seu país ao nível educacional dentro do território canadense. Trocando em miúdos é o seguinte, por exemplo, eu tive um cliente de que ele fez um curso de bacharelado no Brasil. Sim. Porém, quando ele entrou em contato com esse órgão que a gente chama WES, ele emitiu todos os documentos desse bacharelado e quando foi reconhecido por aqui pelo sistema educacional canadense, eles só reconheceram como técnico. Eles não deram nível de bacharelado. Isso faz com que você, particularmente, faz a sua aplicação para o Express Entry, colocando que você é bacharel, você não vai conseguir pontuação de bacharel, você vai conseguir pontuação de acordo com o nível que foi reconhecido aqui, que foi, no caso, o técnico. Então, 2 fatores essenciais para que você possa sentar para fazer uma aplicação de Express Entry. Os 2, sem esses 2 não adianta fazer. O resultado da prova de inglês ou francês, ou dos 2, e ter certeza de que foi dado a equivalência do seu nível educacional do Brasil ou de qualquer país dentro do sistema educacional canadense. Então, sem esses 2 fatores em mãos, não adianta para sentar para fazer nenhuma avaliação de Express Entry. Você não vai conseguir a pontuação correta. Sim. Existe alguma coisa especial para que haja essa equivalência? Existe esse órgão. Esse órgão e existe vários outros também. A Universidade de Toronto também fornece esse tipo de serviço. Você tem que mandar os teus diplomas e as tuas grades da pontuação. O seu histórico escolar. Exatamente. E eles vão fazer a avaliação e vão dar uma comparação educacional de acordo com o sistema canadense. E é esse resultado que você vai usar na tua aplicação de Express Entry. Muito interessante isso. É interessante e importante. Tem mais alguma coisa que você queira salientar? Tem muita coisa a salientar nesse sentido. Por exemplo, com respeito à experiência de trabalho. Sim. Quando você fizer a listagem de experiência de trabalho, no caso, para aplicar para o teu Express Entry, você tem que ter certeza de que o título profissional que você está emitindo a informação faz parte do NOC, que é a Lista Nacional de Profissões do Canadá. Sim. Então não adianta por exemplo, no Brasil, infelizmente tem muito isso, eles inventam um título profissional lindo, maravilhoso, com um monte de letra. Porém, quando a gente entra dentro do sistema canadense, que é o NOC, que é o sistema de títulos profissionais, não existe. E os NOCs, eles são determinados e eles têm números. Então, se o NOC, ou seja, se a profissão que você disse que você teve experiência no Canadá, no Brasil, desculpe, não existir dentro do nosso NOC, não vai valer pontuação para você. Exatamente. Okay. Então, as pessoas pensam que é simples, mas montar uma aplicação de Express Entry é muito delicado. Qualquer informação não exatamente... informação incorreta. Incorreta, exato. Diminui a tua pontuação.
E o que você realmente está fazendo é procurar pontos suficientes para ser sorteado, para ser convidado. Então, quanto mais pontos você obtiver, mais são as suas chances de vir a ser convidada para a imigração. Tem um outro fator que eu também gostaria de mencionar. Dentro do Express Entry, tem um tópico onde eles perguntam para você se você quer abrir o teu perfil para todas as províncias do país. E aí, você pode botar sim, ou você pode especificamente escolher uma província. Se você colocar sim aberto para todas as províncias, quando o seu perfil estiver lá dentro, as províncias do Canadá têm acesso ao teu perfil e podem vir a convidar você para ir diretamente para aquela província. Se houver esse convite e você aceitar, você tem uma pontuação extra no teu Express Entry. Oh, que interessante. Tem muita coisa interessante, principalmente quando a gente fala de imigração para o Canadá. Pode estar certa disso. Né? Então, é interessante as pessoas saberem de que aplicar para o Express Entry não é simples. Quer dizer, é até simples, porque chegar lá e preencher tudo é muito simples. O ponto é que você tem que ter muito, digamos, tem que ser minucioso no aspecto de ver como você pode usar a informação que você tem com referência à tua carreira profissional, principalmente, a teu favor. Porque se simplesmente chegar lá e começar a jogar informação sem fazer um estudo anteriormente, não vai dar em nada. Ou seja, não vai alcançar a pontuação suficiente para ser convidado. E acaba se prejudicando nisso aí, né? Porque fica como se fosse que não tivesse o curso que realmente tem. Exatamente, né? Verdade. O Express Entry é muito amplo, interessante. Mais algum detalhezinho? Nossa, detalhezinho de Express Entry, digamos uns 10 mil detalhezinhos. O que é importante o que eu estou dizendo aqui é um fato que já ocorreu e que eu acho importante as pessoas lembrarem. Não minta na sua aplicação de Express Entry. Sim. Porque se você mentir e for convidado, quando você aplicar para o teu permanente residente, vai tudo por água abaixo. Porque você não vai conseguir comprovar o que você disse no Express Entry. Então, não minta, não adianta. Você vai passar alguns dias de felicidade total, porque foi convidado. E depois amargar, porque não vai conseguir comprovar o que disse no Express Entry. Além de gastar dinheiro também, porque quando você aplica para o permanente residente, você tem que pagar. Então, que as pessoas mantenham a aplicação mais nítida e limpa. Possível, para que não venha a ter uma desilusão no final. A se arrepender. Muito. Como é no Canadá? Este foi mais um episódio do Como é no Canadá. Mais informações no portal BrazilianWave.ca. Visite nosso site. Isso mesmo, aproveite para deixar um comentário, postar uma pergunta que a gente responde para você, ouça outros episódios do Como é no Canadá, aproveite para ler outras matérias da Brazilian Wave. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Até a próxima! Como é no Canadá? Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.